Bom dia, todo mundo. Vamos esperar aí abrir aí essa live. Hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento de novo, só que hoje a gente vai levar para o lado mais da educação. Isso é uma coisa que eu sinto que é muito importante. A gente vai estudando, a gente vai compreendendo que todo o processo psíquico que começa na nossa, que a gente tem quando a gente é adulto, começa na nossa infância. E é muito importante a gente também perceber. Oi, Mari. Oi, Vera. Tudo bem? Bem-vindas. A Mari já chegou. Marília, bom dia. Bom dia a todo mundo aí. Boa tarde. E então, quando eu comecei com essa série de para falar sobre autoconhecimento, a gente começou a conversar, eu conversei já com 5 pessoas diferentes sobre o tema, e a gente começou a perceber, eu comecei a ligar, né, a conectar, que a gente não fala sobre autoconhecimento com as crianças, né? Assim, pelo menos eu não tive essa oportunidade, e eu acredito que não foi por maldade dos meus pais e professores, é simplesmente porque a sociedade é assim. Eu não sei vocês aí que estão aí, se quiserem também falar como é que foi. Bom dia, Elza, bem-vinda. E aí com as pessoas que eu conversei, todo mundo falou assim, eu nunca aprendi a definir os meus sentimentos, né? Oi, José, bom dia, tudo bem? Que bom te ver aqui, saudades. Daqui a pouco tô de volta aí, hein? É, então, bom dia, Daniel, bem-vindos. E a gente vai falar aqui, então, a Mari, ela é educadora. E a Mari, ela é de Paraty, eu conheci ela lá e a gente pratica yoga, eu dou aula pra ela. E eu gosto muito do trabalho dela e eu vi uma live dela falando sobre educação lá pra Escola Piracanga, então eu me inspirei bastante. E veio esse chamado, assim, que eu falei, não, eu vou conversar com a Mari, porque é tudo a ver conversar com ela sobre o tema, porque ela justamente ela é uma das educadoras que trabalha com esse tema. Então vamos chamar a Mari aqui. E aí eu vou deixar vocês também à vontade para fazerem perguntas para ela, compartilharem também sobre a experiência de vocês, ou tanto como, não sei, se vocês convivem com crianças ou quiserem falar da própria experiência como crianças, né, que vocês tiveram, se tiveram. Se vocês tiverem a oportunidade de terem pais que já trabalhavam nesse sentido, né, do autoconhecimento. Esperando aqui a internet. Mari. Pronto. E aí também, se vocês sentirem de convidar aí seus amigos, suas amigas que têm filhos ou que trabalham em escolas para participar, sejam também, vai ser bem bem-vindo, para deixarem também a sua experiência. Bom dia, Isabel, bem-vinda. Vamos falar sobre autoconhecimento e educação. Bom dia, Terezinha. Oi, Mari. Bom Olá, dia. tudo Boa bem? tarde. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Ju? Tudo bem. Deu certo hoje a internet aí. É, Obrigada pelo convite, Ju. A Ah, Ju é uma super imagina. inspiração para mim. Minha semana começa às 7 horas da manhã, segunda-feira, com a presença dela. É muita honra, é muito bom. A gente vai se inspirando, uma inspirando a outra, né? Sempre aprendendo. Por isso que eu acho que, assim, é engraçado porque quando eu comecei a estudar psicologia, eu comecei a perceber que tudo tava meio que assim, não tudo, mas quase 90% das nossas situações que aparecem, os sintomas que aparecem na vida adulta ou na adolescência, começaram na infância. Só que na infância elas não eram muito perceptíveis, né? Ficaram lá, tipo, meio assim, mas a sementinha começou ali, né? E então o que me interessou muito foi estudar um pouco mais sobre educação e compreender. E depois, assim, eu comecei a perceber que lá no começo de tudo mesmo, é tipo, de repente, até dentro da barriga da mãe, né? Que pode já ter alguma semente ali. Então, eu sinto que é muito importante a gente falar sobre a educação, sobre tanto assim, que eu quero que você fale pra gente, tanto como mãe, que você é mãe de dois, um menino e uma menina, tanto quanto professora e educadora. Então, bem-vinda e gratidão também por doar o seu tempo aí pra gente, pra enriquecer. Então, olha, eu vou deixar os comentários desativados no comecinho, para não ficar tampando o rosto da Mari. E depois a gente vai abrir para os comentários, perguntas, né? Eu acho que às vezes
É legal a gente. Depois anotem aí as perguntas que vocês tiverem durante o que ela estiver falando, para no final a gente poder resumir. Então, vamos começar. Eu sempre pergunto isso para todo mundo. Mari, por que autoconhecimento? Eu acho que quando a gente se conhece, né, a gente consegue perceber melhor os nossos sentimentos e aprender a lidar com eles, né? Então, esse processo de autoconhecimento não é para a gente se iluminar e deixar de sentir sentimentos negativos, mas é para a gente ficar mais hábil para lidar com esses sentimentos ao longo da vida, né? Uhum. Para a gente, na verdade, eu sinto que é uma busca pela felicidade, para a gente realmente poder trilhar um caminho onde a gente se acolha mais também, né? E eu acho que antes de falar de educação, eu queria falar muito rapidinho sobre a Ashtanga, que eu acho que depois a gente entra nesse caminho da educação e não sai mais, mas a Ashtanga Yoga, para quem não conhece, né, é uma prática que ela é fixa, né? A gente vai construindo ela com o tempo, mas você chega ali num determinado momento que você custa um pouquinho para ir adiante. Então, ela é uma série repetitiva. E isso é muito bom, muito legal, porque como ela é muito conectada com a respiração, né? A gente começa a se perceber muito na prática constante, né? A gente é diferente de quando você faz uma aula, que cada dia a aula é diferente, e às vezes a gente não tá bem, mas a gente fala que a aula que não foi boa. E quando a gente está na Ashtanga, não, fica muito claro quando a gente está bem, quando a gente não está tão bem assim, tanto fisicamente quanto emocionalmente, porque a gente está o tempo inteiro conectado com a nossa respiração e isso vai mostrando para a gente como é que estão os nossos sentimentos, né? É uma baita ferramenta de autoconhecimento, se é esse o nosso É, objetivo, né? para os adultos, no caso, né? E eu Sim. acho que isso eu queria começar dizendo, na verdade, que o autoconhecimento para criança ele é, em primeiríssimo lugar, um autoconhecimento para nós adultos, Uhum. né? Não existe como a gente tentar ajudar a criança num processo de entender os seus sentimentos se a gente não pratica isso, se a gente não vivencia isso na nossa rotina, né? Realmente, assim, que a gente tenha esse momento de encontro com o que a gente sente como um hábito, sabe? E um hábito muito, muito difícil e que a gente carrega para sempre, né? Porque a gente não é que você chega num ponto que você fala, agora eu me conheço e agora eu já sei. Na verdade, é como se fosse uma cebola que a gente tira uma casquinha e se depara com outra casquinha. E aí a gente descasca mais uma e assim vai indo, né? Então, eu acho que quando a gente pensa que esse processo ele é muito longo e ele é muito profundo também, e a gente vai aprendendo ao longo da vida a se conhecer, quando a gente fala de criança, a gente está falando do comecinho desse processo, né? Bem do início, assim. E uma outra coisa que eu queria falar antes de seguir, assim, é que tão pouco a criança, se a gente vai dando esse suporte para que ela aprenda a lidar com os próprios sentimentos, não é que ela vai se iluminar e vai deixar de ter, enfim, qualquer tipo de sentimento negativo ou desafiador ou comportamental, ou seja lá o que for. Eu acho que a intenção é que a gente vá construindo, ajudando a criança a construir esse caminho de estar sempre se percebendo. Uhum. E aí, se ela internaliza isso, isso começa a fazer parte da vida dela, ela já chega na idade adulta com essa intimidade consigo, né? Que é diferente da gente chegar na idade adulta e nunca ter se percebido de verdade e de repente a gente fala, meu Deus, por onde que eu começo, né? E geralmente a gente começa pela nossa infância, né? É. Se conectando com a criança que a gente foi.
Assim, para além de teorias e coisas assim, eu acho que a gente pode fazer um movimento que é mais simples mesmo, mais acessível para o pai, para a mãe, para os educadores que não são, né, psicólogos, coisas assim, que é fazer esse caminho de lembrar da criança que a gente foi, Uhum. sabe? De realmente se conectar com essa criança que mora dentro da gente, porque todos nós fomos criança. A gente tem essa experiência empírica gravada na gente. Só que a gente esquece, ou a gente se afasta, a gente se desconecta, ou a gente se encapa, né? A gente acha que a gente não tem mais criança dentro da gente, porque agora eu tenho milhões de compromissos, milhões de coisas para fazer. Eu cuido de outras crianças, como assim eu ainda tenho a minha criança? E a nossa criança, ela é essa fonte, não só essa possibilidade da gente se conectar conosco e com as outras crianças, mas também é uma fonte de alegria, de vitalidade, né? De estar nesse início da vida. Sim. Mas, assim, o trabalho é esse trabalho da gente, eu acho que, em primeiríssimo lugar, da gente ter o hábito de comunicar os nossos sentimentos para as crianças. Uhum. E aí, desde a barriga mesmo, né, Ju? A gente tá com um bebezinho dentro da gente e a gente passa por mil sentimentos. Não é que a gente vira uma grávida Buda que só pensa Muito luz, pelo contrário, entendeu? né? Então, assim, conversar com esse bebê, tipo, olha, a mamãe está com medo, ansiosa, triste, nervosa, mas eu tenho um motivo para isso e me entende tão bem, né? E depois, quando esse bebezinho também tá com a gente, já bebê, mesmo que o bebê não entenda literalmente as nossas palavras, mas a gente vai trazendo isso, e isso acaba sendo um exercício para a gente e um exercício que a criança percebe que nós, adultos, não somos. Assim, até certa idade a criança acha que a gente é perfeito, maravilhoso, né? E aí a gente vai trazendo para a criança que não, que a gente é ser humano, cheio de sentimentos, e não é que a gente vai trazer o nosso problema para a criança, olha, eu estou com um problema no trabalho que é assim, 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 presta atenção. Mas se a gente comunicar assim, olha, hoje a mamãe tá mais chateada porque o trabalho foi difícil, isso já localiza a criança, né, de como que a gente está. E a criança também, porque senão ela pode fantasiar, né? Será que é comigo? Será que a mamãe Uhum. não está disposta para mim? Será que eu tenho a ver com isso, né? Então, eu acho que tem esse espelhamento, de certa forma, né, Ju? Que as crianças, elas aprendem muito por imitação. Se a gente fala uma coisa e faz outra, a Ela vai criança vai perceber. fazer o que a gente faz, né? Então, a gente está, assim, mostrando para as crianças os nossos sentimentos, eu acho que é um primeiríssimo passo, né? Mas aí depois a gente tem que começar a ter essa curiosidade verdadeira e presente também na rotina. Não pode ser assim, hoje é o dia do autoconhecimento, Aham. depois esquece, Hum. né? É uma coisa que está sempre assim na rotina, da gente estimular a criança para que ela perceba os seus sentimentos, né? Para que ela dê nome para esses sentimentos, porque às vezes é uma coisa que só sente, mas que não sabe nem o que que é, assim, né? Então, a criança, ela precisa dessa narrativa, dessa ajuda, né? Desse acolhimento, dessa condução. Ela precisa que a gente apoie e construa esses espaços de escuta, né? E muitas vezes dessa narração mesmo em forma de pergunta, sabe? Hum. Então, sei lá, vou dar um exemplo bem simples e prático. A criança que está irritada porque está com sono. Ela não vai falar para você, mamãe, eu estou É. muito irritada porque eu estou com sono, né? Mas você pode trazer isso para a criança. Tipo, será que você não está irritado porque você está com sono? Né? Será que é isso que está acontecendo? E o que que é isso? O que que é essa irritação, né? Então, eu acho que aos poucos a criança ela vai se familiarizando
com esses sentimentos e a gente também vai exercitando o nosso olhar. Porque, assim, a criança se comunica, e nós também, né? Nós nos comunicamos através de diversas linguagens, mas, sobretudo, as crianças se comunicam através de diversas linguagens. Então, a gente comunica os nossos sentimentos para além da fala. A Uhum. gente comunica através das artes, né, de um desenho, ou na relação com o outro, do jeito que a gente está interagindo, né? A gente comunica os nossos sentimentos com o corpo pra caramba, né? Então é isso, às vezes a criança, na intenção de agradar o adulto ou atender o adulto, ela pode até falar que ela tá bem, que ela tá ótima, mas você vê que Uhum. fisicamente ela É, tá recolhida, né? Ela tá de alguma maneira mostrando com o corpo que os sentimentos dela não estão muito alinhados, assim. Então, eu acho que assim que esse refinamento na percepção da criança, né? Tudo isso vem com o nosso desejo, com a nossa intenção, com a nossa vontade de olhar verdadeiramente para aquele ser e sim. não projetar naquele ser aquilo que a gente gostaria que ele fosse. Então, por isso que esse trabalho de autoconhecimento com a gente é tão fundamental. Porque a gente não projeta no outro porque a gente é mal, porque Aham. a gente quer criar É, um robô. A gente faz esses movimentos de forma inconsciente também, né? Então, a gente precisa estar muito atento a nós mesmos, né? Ao que, por exemplo, sei lá, um rompante de raiva da criança gerou em nós, para a gente poder trazer para a criança de uma forma que a gente esteja falando dela e não da gente, né? Para que a sim. gente deixe que ela seja quem ela é por inteiro, né? Que eu vejo que às vezes E acontece muito é que a gente coloca na criança, tipo, você é o mal educado, você é distraído, você é burro, você não entende as coisas. Só que aí a gente, quando a gente cresce, a gente fica com aquilo dentro da gente, tipo, eu sou burro, eu sou mal educado, eu sou. Não sei. sim, E aí, na verdade, a gente nunca é nada, a gente sempre está, né? Tipo, você está exatamente. irritado e vai passar, e você não é uma pessoa irritada, você está agora, e vamos ver, assim, né? Vamos... E aí eu sinto que aí a gente internaliza uma outra figura, né? Porque daí, quando a gente vira adulto, a gente tem essa criança interna e esse adulto interno. Então, quando a gente também tiver adulto e tiver uma crise de raiva, que acontece, a gente já sabe se acolher, né? A gente não cai Sim, como fazendo birra, né? Porque acho que birra é uma coisa que criança se joga no chão e bate o pé, mas adulto também faz, né? sim, sim. Deixar a criança ser quem ela é, não é deixar ela fazer qualquer coisa. Então, pronto, a criança vira uma tirana, ela faz tudo porque é o que ela Uhum. quer, porque, Não. né? Tem exatamente isso que você está falando. Tem o aprender a lidar com isso, e eu acho que a investigação do que está por trás. Uhum. Sabe, a gente ter sempre aquela pergunta assim, mas o que está por trás dessa raiva? O que está por trás desse comportamento desafiador, sabe? Porque ninguém quer ser apontado, recriminado, taxado. As pessoas, elas não têm esse tipo de comportamento porque elas querem. Ah, Uhum. agora eu resolvi encher o saco, né? Exato. Isso vem por uma série de questões e quando a gente só silencia, tipo, para de chorar e ponto, né? Para de gritar e para de espernear, tem que ter esse contorno, tem que ter esse Sim. limite, né? Do que a sociedade espera, enfim, da relação com o outro, né? Mas, assim, a gente tem que estar sempre nessa investigação, nessa busca do que está por trás, sabe? Da onde O que saiu está essa, desencadeando. essa Isso, raiva, essa birra, essa coisa, né? Porque
eu tava conversando com a Bruna e aí a gente tava falando sobre o papel da frustração também, né? Para que a gente amadureça. Então, a gente não pode também evitar que a criança se frustre porque a gente não quer que ela faça birra, porque é desagradável. Então, tudo a gente atende ao que a criança quer. Ela tá no berço, ela começa a se mexer um pouquinho, você já, ai meu Deus, você precisa de alguma Sim, coisa? Então, a gente sim. não sei, eu acho que a nossa própria ansiedade acaba Uhum, virando essa super atender às necessidades das crianças e que daí uhum. ela não se frustra e aí, tipo, ela não aprende a lidar com a frustração, mas a frustração vai acontecer, o mundo, ele é frustrador, né? Sim. E aí, tipo, aí que vem, assim, eu acho que também é importante a gente deixar que ela se frustre, né? Faz parte da gente Faz crescer. parte do amadurecimento. Isso faz parte dessa narrativa de mundo que a gente traz, sabe, Ju? Se a gente fala frustração não é bom, é só ruim. Não. Tipo, que presente a gente poder se frustrar e ter uma mãe, uma educadora, um educador, enfim, um pai, alguém que a gente tenha um vínculo afetivo, que a gente se sinta amparado, para a gente poder entender esse sentimento e lidar com ele melhor das outras vezes, das outras inúmeras vezes que a gente Infinitas, vai né? passar por ele, né? Então, eu acho que é exatamente isso, né? Que é por E aí uma coisa que mesmo. veio aqui na minha cabeça agora que a gente falou de frustração, eu queria que você me explicasse se tem alguma diferença e se tiver qual é a diferença entre frustrar e punir. Hum, legal, Ju. Eu acho que eu te falaria assim sobre entender o que é a consequência de um ato e o que é a punição por esse ato. Então, é muito comum a gente fazer assim: ah, você bateu no seu amiguinho. A consequência é ir para o cantinho do pensamento, refletir sobre isso. Não, a consequência não é essa. A consequência é o seu amigo apanhou, ele ficou magoado, ele sentiu dor, né? E aí, depois, você pode até escolher por uma punição, entre aspas, ou não, mas sabendo diferenciar bem o que é a consequência de um ato, Uhum. né? E o que é talvez uma reparação daquilo, né? Então, sei lá, eu chutei a bola na janela e quebrei a janela da vizinha, né? Qual é a consequência? A consequência é que a vizinha está com a janela quebrada e que vai entrar frio e que pode entrar bicho e que ela. E qual é a reparação? Puxa, talvez a gente possa consertar essa janela, né? Que é diferente e que também, assim, não quer dizer que você não vai chamar atenção. Então, pronto, não chama mais a atenção da criança. Você pode até falar, Hum. puxa, eu te avisei que ia quebrar a janela da vizinha, você estava chutando bola e tal. Mas eu acho que é importante a gente ir separando isso, porque a tendência é que a gente vá direto para reparação ou para punição, Uhum. sabe? E não entenda a consequência daquilo que a gente fez. Mas isso também, Ju, assim, pensando nas crianças, é uma construção, né? Então, assim, a criança ela aprende a conviver convivendo, Uhum. né? E ela aprende a lidar consigo, né, com os seus sentimentos em vários momentos da vida, mas assim, o que é a linguagem mais presente na vida da criança é o brincar, né? Então, quando a criança brinca, ela traz muito de dentro de si, né, para fora. Então, quando ela brinca com elementos não estruturados, né, brinquedos que não trazem arquétipos tão definidos, isso também potencializa com que a criança expresse mais livremente a sua criatividade, ou seja, expresse mais livremente o seu mundo interno. Aquilo Uhum. vai aflorando, né? E aí, assim, se a gente pensar na brincadeira como uma linguagem universal das crianças, né?
E se a gente pega, por exemplo, duas crianças que falam línguas diferentes e elas brincam juntas, então que chamado é esse? O que que existe de universal no brincar, né? Sim. E eu estou fazendo um curso muito lindo com o Roquinho e ele estava falando disso na semana passada. Ah, O Roquinho é um mestre brincante de Minas Gerais. E, assim, o universal no brincar é o movimento, é a liberdade e o movimento, né? uhum. Mas, assim, um corpo chama o outro corpo. Então, na medida que a criança conhece o seu corpo, ela também está desenvolvendo o seu autoconhecimento, né? Ela também está conhecendo sobre si. E não tem lugar melhor para ela conhecer o próprio corpo do que na natureza, Aham. né? Porque na natureza ela está primeiro que exposta a muitos sentidos. Então a natureza tem cheiro, tem textura, tem umidade, tem diversidade, né? Tem mil cores, tem e tudo isso traz desafios corporais, né? Então eu não estou andando num chão que é retinho, que é lisinho, aqui escorrega, aqui eu tenho que subir, aqui eu tenho que. Enfim, então tudo isso coloca esse corpo para se conhecer, para exercer essa liberdade e, portanto, para se conhecer também, né? Exato. Então, assim, na verdade, a natureza é uma grande mestra nesse processo de autoconhecimento, sobretudo para todos nós, né? Mas assim, para as crianças, porque ela é concreta também, a gente pega, né? E a criança, ela é muito concreta, ela tá ali. Então, uma árvore não nasce pronta, Aham. né? Uma É, árvore é um processo de crescimento. E a gente também tem um processo de crescimento onde a gente vai amadurecendo a nossa percepção sobre muitas coisas da vida e se a gente se abrir para isso, né, sobre a gente também, sobre os nossos sentimentos, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, um mar, né, e a gente observar o mar, a gente vai ver que ele horas está calminho, horas tem um pouco de onda e tem uma hora que ele está bravo, de ressaca, né? E os nossos sentimentos também são assim, né? Também são fluidos e oscilam e vão passando por esses caminhos que são da natureza mãe terra e da natureza interna, né? Olhar para a natureza de fora e a natureza de dentro. Então, assim, voltando para as crianças, né? Esse trabalho de nem chamo de trabalho, vai, mas essa rotina, esse hábito de se conectar com a natureza e perceber a natureza pode se tornar uma ferramenta muito potente da criança reconhecer a sua natureza interna, né? uhum. Então você imagina assim, uma professora de escola que todo dia faz o calendário, não, a data do dia, né? Com a turma. Se ela nesse momento consegue chamar as crianças para perceberem a natureza externa, tipo, como é que está o tempo hoje? Mas não de Uhum. uma forma fria, tipo, ai, todo mundo já viu que tá sol, então tá sol. Não, vamos pelo menos para a janela perceber quanto de sol que tá lá fora, se tá calor, se tá úmido, como é que isso tá? E se depois ela conseguir pedir para que as crianças olhem para dentro de si, como é que está essa natureza interna, né? Será que por dentro eu tô sol? Será que eu tô raios e trovões, sabe? Será que eu tô chuva? E não de uma forma tão literal. Isso pode ser uma brincadeira com as crianças, porque às vezes você pode ter uma criança que associa a chuva ao choro, à tristeza, mas outra ama a chuva e aquilo é um sinal de acolhimento, é quando ela vai ficar no quentinho da casa dela, enfim. Na verdade, são assim formas da gente ir trazendo para a criança esse reconhecimento de si, sabe? De parar e falar, bom, nem que seja por um minutinho por dia, uma coisa assim,
que eu consiga parar e falar, bom, eu estou assim. Sim. E ponto. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, já é um pouco o sentimento que eu tenho quando eu pratico yoga de manhã cedinho, né? Eu acordo e respiro. Ali eu já falo, já entendi. Acordei assim. Não que eu vá me manter assim o resto do dia, mas enfim. Eu sinto que quando você falou da natureza, veio pra mim assim também essa uma conexão com o que você falou antes também da gente poder ser quem a gente é, então deixar a criança se exprimir e deixar ela falar o que ela quem ela é e quem ela está naquele momento sem colocar nossas expectativas em cima, que é essa coisa da gente ficar vestindo máscaras a vida toda na busca mesmo do amor, né? Porque a gente aprende de alguma forma que pra gente ser amado a gente tem que fazer alguma coisa ou a gente tem que corresponder a uma expectativa do outro para que a gente receba esse amor. E que eu sinto que esse acolhimento que você tá falando tem tudo a ver com, assim, você é amado pelo que você é, não importa, você não precisa ser tal forma para ser amado, mas você é amado, não importa, né? Eu sinto que isso dá uma segurança pra gente, né, interna Sim, de saber que, tipo, eu sou amado do jeito que eu sou. E, e isso dá sim, uma segurança para a vida inteira, uma base para a gente seguir em frente, enfrentar os desafios, as coisas que a gente tem medo de aprender, né? Os tropeços da vida que vai acontecer, as frustrações, e não sair correndo no primeiro desafio, né? Então, sim. essa coisa que eu sinto que é muito, talvez, eu sinto que é bem oposto do que a gente aprende na escola e aprendeu muitos anos, e antigamente era mais ainda, porque antes tinha até castigos físicos, né? Pra você se comportar e ficar lá retinho tal, né? E aí aquela repressão, né? E eu sinto que isso tem a ver com o brincar na natureza, porque na natureza não tem como você se reprimir. Você vai se sujar, você vai se encher de barro, vai entrar areia, vai sujar embaixo da unha, vai vir um bicho, assim, tipo, Se o adulto autorizar, né, Ju? Porque eu ah, acho que é isso. Assim, a liberdade da criança, ela está muito associada ao que o adulto possibilita para ela. uhum, Então, assim, a criança na natureza foi uma criança que foi levada até a natureza. Ela não saiu com 5 anos de idade e falou, mamãe, vou fazer uma trilha ali, e já volto, sim, né? é, Então, assim, a gente tem que estar muito atento a isso, para que a gente oportunize isso e para que a gente possa ter esse equilíbrio entre um contorno importante, né? Então, olha, não é para ficar, enfim, não é para você fazer uma coisa que é de fato perigosa, né? sim, Mas você tem muita liberdade, você pode experimentar um monte de coisas, sabe? E aí a gente lembrar da criança que a gente foi também faz com que a gente reveja os nossos medos, né? Porque você vê o seu filho lá numa árvore muito, muito, muito alta, né? Você tem que estar tranquilo, você não pode ficar lá embaixo assim, menina, cuidado! Né? Porque daí você acaba transferindo esse sentimento em vez de trazer uma confiança, né? E enquanto você estava falando, me veio também uma outra reflexão que eu tive, que assim, nesse lidar com o outro, nas brincadeiras, enfim, quando a criança está junto com o outro, ela também vai aprendendo os seus limites internos, né? Ela vai construindo esse território interno. Então, não é sempre que a criança quer falar sobre os sentimentos, sabe? Porque às vezes, na melhor das intenções, assisti essa live com a Ju aqui, agora pronto, vou perguntar tudo pro meu filho e ele vai ter que contar tudo, porque eu tô muito ah, interessada nos sentimentos dele. E na verdade, a gente tem que ter também essa delicadeza, sabe? Esse respeito de entender que às vezes a criança não quer falar naquele momento, ou que ela não vai falar, que ela vai expressar isso de outras formas, sabe? Então, a gente está atento aos desenhos que as crianças fazem, a como que elas estão se socializando, sabe? Como que elas estão expressando esse terreno interno, né?
Sim. E nessa aprendizagem, ela também começa a entender quais são os seus limites, porque foi aquilo que você falou, a criança ela quer responder a gente, ela quer ser amada, ela quer agradar, né? Então, às vezes, ela pode começar a também, Ju, sem querer, sabe, num movimento da gente ter esse interesse genuíno por ela, mas não respeitar esses momentos. Às vezes, o que vale mais é exatamente o que você disse, é a criança se sentir acolhida. E às vezes isso é físico. É, é. Eu passei por uma frustração, uma tristeza e tal, um abraço, sabe? Um olhar, um colo, um carinho, um eu te amo, alguma coisa que traz esse calor necessário Sim. para que depois a criança consiga elaborar isso por outros meios, sabe? Consiga trazer isso assim de um jeito mais natural, sabe? Numa brincadeira, numa expressão que é diferente do adulto, sabe? A gente está muito acostumado a. E aí, o que aconteceu? Aí você solta o verbo, mesmo que você não. Nesse verbalizar, mesmo que a gente ainda não tenha encontrado bem o que está acontecendo, né? Mas é não é à toa que as pessoas se formam como terapeutas, né, É, Ju? É um caminho de muito estudo, de muito conhecimento, assim. E o que eu trago aqui é a minha experiência como mãe, sabe? Como educadora. Assim, é uma coisa que eu sinto que é muito importante, que a gente não pode também falar assim, ah, desculpa, isso é muito difícil, isso é coisa para psicólogo, eu lavei minhas mãos. aham. É, Deixa. não, é. É, porque também tem muito isso, que tem assim, os pais passam para a escola joga para os pais, e aí fica nesse jogo, tipo, porque ninguém quer lidar muito, é difícil, porque tem essa coisa da frustração da criança, esses ataques que é normal. E como a gente já não tá olhando para os nossos sentimentos, a gente já não sabe muito bem o que fazer com eles, é o que você falou lá no começo, né? Como que a gente vai poder olhar para a criança? E uma coisa que eu acho que é muito importante também é que depois eu vou deixar abrir para as perguntas aqui, que já até apareceu uma, que é que a gente, que assim, a criança, ela não vai aprender esse tanto de informação que a gente é obrigado a absorver na escola, que assim, é mais ou menos a escola serve para isso, né, para a gente aprender conteúdo, que hoje em dia a gente já sabe que não precisa mais, porque existe o Google já sabe tudo. Então a gente tem que saber o que fazer com esse conteúdo em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente não aprende nada se a gente não estiver bem. Então, uma criança que está triste, uma criança que está com raiva, uma criança que está sofrendo bullying, por exemplo, ou que tem problema na casa dela, os pais estão se separando, ela não vai aprender, cara. E aí ela vai tomar um monte de nota fraca e ainda vai tomar bronca. E assim, eu acho que é difícil, eu não sei, assim, porque eu não tô dentro, né? Eu não posso falar todas as escolas. Mas pelo que eu vejo, assim, qual escola que olha e fala assim, vamos olhar essa criança, assim, tipo, a vida dela, o que está acontecendo? Porque ela não é burra, ela não tem TDAH necessariamente. Ela não precisa tomar Ritalina. Às vezes a gente precisa ir lá e acolher ela e falar, tudo bem, assim, você tá, vamos pedir, sei lá, o que poderia ser feito nesse caso também? Isso é uma outra coisa que eu gostaria de perguntar agora. Tipo assim, a criança tá lá e a família dela tá passando por um momento, às vezes também agora. Confinamento também. Tipo, o que a gente fala para as crianças, né? Que a gente agora tá todo mundo em casa, o papai e a mamãe tá em casa, a gente tá com medo de ficar sem grana. E Uhum. você também não pode ir pra escola, não pode sair brincar com seus amigos, não pode abraçar seus amigos. E aí a gente tem que falar, né? O que a gente vai falar? Acho que eu falei muitas perguntas, né? Eu anotei aqui, rapidinho. Acho que primeiro eu vou falar das escolas, né, Ju? Assim, felizmente, tem um movimento já acontecendo há alguns anos no Brasil eu sinto que são pontos de esperança, sabe? De escolas que realmente vêm transformando as práticas pedagógicas e que vêm olhando mais atentamente
para as crianças, mais integralmente para as crianças, né? Mas se a gente for olhar para essa educação de massa, que tem muitas crianças por educadora, né? Uhum. Por educador, enfim, mas a maioria somos mulheres. E também para esse sistema que a gente herda, né? Aí dessa educação tradicional e tudo mais, acaba que é todo um sistema escolar que afasta a gente de saber quem a gente é. É. Então, eu vou te dar alguns exemplos, começando pelo currículo que você falou, né, Ju? Então, assim, uma escola que tem um currículo muito pré-determinado, então já sabe o que vai acontecer naquela turma, independente da turma, independente de cada indivíduo, independente de cada, enfim. É uma escola que não permite que a criança traga as suas curiosidades, que não permite que a criança traga o seu mundo, né? Aquilo que ela está vivendo no momento. Aquilo já foi escolhido, aquilo já foi. Então você vai calando a criança, porque você tem um currículo para cumprir, e isso vai também calando esse desejo inato que a gente tem de aprender e vai calando quem nós somos, né? E aí, o que acontece? Quando você vai construir um currículo escolar, eu sempre falo isso, porque eu acho que isso é muito. Para mim, quando eu tive que pensar no currículo das cirandas, foi quase que um paniquito, porque eu falei assim, Aham. gente, como é que eu olho para o infinito? Porque os conhecimentos de mundo são infinitos, e eu tenho a audácia de falar que esse conhecimento é mais necessário do que esse outro conhecimento. Então, lógico que Uhum. são construções sociais e que a gente sabe que alguns conhecimentos, de fato, eles possibilitam uma autonomia muito grande, né? Nesse sentido, assim, que a autonomia seria o casamento da liberdade com a responsabilidade, né? Sim. Então, Tá. permite que a gente vá exercitando, aprendendo a ser livre com responsabilidade, né? Uhum. Não é fazer qualquer coisa sem medir as consequências. Isso por um lado. E aí a gente classifica esse conhecimento como conhecimento importante, necessário e que a criança tem que cumprir aquilo, quando nem sempre o potencial da criança está naquilo, né? Às vezes a criança ela é muito artística ou ela é muito boa fisicamente, mas a escola está só na cabeça. Ela só tem que fazer coisas com a cabeça, sabe? Então, é super importante assim que as escolas se abram para a diversidade, que é outra coisa que a natureza nos ensina, né? Então, que ela tenha a oportunidade de experimentar várias linguagens artísticas, sabe? Várias formas de expressão, para que ela também possa ir se conhecendo nessa expressão, né? E numa arte que não está preocupada necessariamente com o resultado estético, que ela tem que imitar e fazer aquilo, Uhum. mas que vem como uma forma da criança se expressar, de experimentar, de mostrar quem ela é, né? Eu trabalho com as tintas naturais, no projeto Somos Natureza, aqui em Paraty, em parceria com o Jorge Ferreira, que é naturalista e tal. E outro dia eu estava pensando, falei, gente, as tintas naturais, elas são as tintas dos sentimentos. Porque assim, você olha vermelho, você pinta é marrom. Aí você olha o marrom, você pinta é amarelo. Ah, Assim, né? Tem tinta que pinta super forte, tem tinta que pinta uma aquarela fraquinha. Então, como é que a gente vai lidando com essa pintura, né? Que não é aquilo que a gente esperava. E é um pouco o exercício da vida, né? E depois o resultado geralmente é lindo, porque a natureza traz essas cores harmônicas, né? E então, enfim, bom, mas voltando às escolas, né? Eu acho que tem essa coisa da escala do saber, né? Do saber que é mais importante e o quanto que isso impacta internamente a gente. Tem a questão também das avaliações. ah, Então, são poucas as escolas que trabalham com a autoavaliação.
E pouquíssimas ainda aquelas que realmente usam a oportunidade da autoavaliação para um momento de autoconhecimento, para um momento de conversa, sabe? Por que que você achou que você foi mal se você, no olhar da educadora, foi bem ou vice-versa, né? Por que que você se cobra tanto ou por que que você acha que você é sempre perfeito? Coisas assim. Então, e aí o que que acaba acontecendo com isso, né? Isso vai mandando mensagens para a gente de que a gente não é capaz de se avaliar. A gente não é capaz de perceber se a gente está indo num bom caminho. A gente precisa sempre de um olhar externo, sempre de uma avaliação de outra pessoa para trazer a nossa felicidade, porque no fundo a gente está na vida para ser feliz, né? Então não é que a gente não precise disso e que a gente então vai desgarrar e vai ser, mas a gente precisa construir esses caminhos, né? A gente precisa treinar essa conexão da gente com a gente, da gente com os nossos processos, né? Então, enfim. E aí, em relação ao confinamento, né, Ju, você tinha me perguntado o que dizer Sim, para as crianças isso, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é perguntar o que que as crianças gostariam de saber sobre isso, sabe? aham. Antes da gente também vir com É, toda a nossa carga, né, de tudo, que a criança também não deve saber de tudo que está acontecendo, né? A gente não pode falar para as crianças a gravidade do que está acontecendo. É muito grave aham. em muitos aspectos. Mas também não tem como a gente negar para a criança que tem uma coisa realmente muito grave acontecendo, porque ninguém fica trancado em casa porque é uma coisinha à toa, né? Então, eu sinto que quando a gente abre um espaço onde a criança se sinta acolhida, se sinta confortável, confiante de trazer quais são as suas dúvidas, as suas questões, a gente começa a trilhar um caminho que vai até porque, né, a criança ela passa por muitas fases. Você falar de uma criança da primeira infância é diferente de você falar de uma criança de 10 anos. E o quanto ela está pronta para perceber a realidade, né? O quanto que ela está pronta para entender tudo isso que tá acontecendo. Então, geralmente elas trazem essas pistas para a gente, né? Assim que começou a quarentena, assim, começou de um jeito muito repentino, ninguém estava preparado para Aham. isso. E, e foi uma das primeiras coisas que eu fiz com os meus filhos. Eu falei, gente, vamos fazer aqui um projetinho, assim, uma lista de perguntas. Qual é a curiosidade que vocês têm em relação, né, ao coronavírus e tal? E aí a gente montou uma lista de perguntas. A Dora, que tem 10 anos, ela foi a escriba. O Vicente, ele tem 7, né? Ele ia mais falando e tal. E depois a gente foi pesquisar, né? A gente foi ver as respostas do que eles tinham curiosidade para saber. E eu sinto que, assim, as perguntas que eles trouxeram era mais pergunta de tipo, quem foi a primeira pessoa que contraiu o coronavírus? E aonde que surgiu? E, sei lá, eram umas coisas assim que não eram muito complexas, digamos assim, Aham. né? No sentido da morte, das perdas, da crise econômica, de coisas assim. Mas, de alguma maneira, eles sentiram que eles tinham um espaço de escuta, que eles tinham um espaço de acolhimento, né? E aí também, bem nesse comecinho, eu falei, nossa, o que eles expressarem nos desenhos durante esse período é algo muito especial, é algo que vai trazer o sentir deles nesse momento histórico das nossas vidas, Sim, né? sim, Um sim. momento que é histórico. Não vou nem dizer que é único, porque essa altura eu já nem sei imaginar outro momento que seja único, né? Mas assim, eu construí um ritualzinho com eles. Então, acho que isso é importante, a gente tentar construir esses rituais de acolhimento. E aí eu pedi para que cada um fizesse uma pasta para a gente guardar, especialmente os desenhos da quarentena. Eu trouxe até as pastas, mostrei numa outra live e vou mostrar aqui também. Oba.
as pastas deles, que na verdade a pasta da Dora, que é essa aqui, Aham. Ai, que a, linda! a gente teve que esvaziar, porque começou, era tanto Ah, que a gente teve fez que que ter a passar segunda pasta. teve que ter. E aí a pasta do Vicente, essa pasta aqui que ele resolveu fazer de recorte, não sei se dá pra ver, Ah, muito bom. com uma cachoeira, enfim, cada um fez do jeito que quis, mas assim, é muito legal a gente ter esse cuidado, sabe? A gente anotar a data, a gente conseguir também entender esse sentir de um jeito suave para ele, sabe? De um jeito que, que depois a gente consiga visitar esse lugar. Porque o que acaba acontecendo com a maioria dos desenhos, das produções das crianças, é assim, ai, que lindo, lixo, Aham. né? E, enfim, eu falo isso, É, na verdade, minha cabeça já vai todo para um movimento assim de conexão com a natureza, de coisas assim que eu acho que são muito pulsantes muito. nesse momento que a gente está vivendo, né? Eu vou abrir aqui para as perguntas enquanto isso. E aí, quem quiser já, se quiser comentar alguma coisa ou fazer pergunta, a gente ainda tem aqui 10 minutos. E aí, se não, a gente pode continuar falando. Se você quiser falar sobre, ainda continua falando sobre a natureza. Eu agora penso assim, por exemplo, eu fui criada em apartamento, né? Então, ainda bem que no prédio onde eu morava tinha um parquinho, que não era muito pequeno, era grande. E assim, a gente tinha grama, tinha árvore, a gente chegava tudo sujo em casa, era muito bom. Mas assim, eu sei que tem um montão de criança que não tem isso. Tipo, que tá no apartamento, né? E aí? Sim. Como que a gente faz esse Ju, contato com a natureza? primeiro que assim, a gente tem sempre acesso à janela. Então, eu acho que a gente exercitar esse olhar para fora nesse momento de quarentena é mais do que necessário. Ele é fundamental. E aí tem um canal no YouTube que chama Ser Criança é Natural, que eles estão fazendo um trabalho lindo de dar vários desafios pela janela. Ah, Então, fica a dica, que eu acho que é um trabalho realmente muito inspirador, muito bonito mesmo, sabe? A outra coisa, eu acho que é a gente exercitar pequenos cultivos em casa. Então, ai, Mari, mas poxa, eu tô aqui na cidade grande, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho terra, não tenho quintal. Acho que primeiro é começar a se ligar na hora da cozinha, né? Quantas coisas que a gente não pega para cozinhar e que tem semente dentro? aham, E se eu botar essa semente num potinho de terra, será que nasce? É tipo isso. aham, É simples assim. Não dá para, agora então vou ter que fazer um curso de hortas em espaços pequenos. Se puder fazer, melhor ainda. Mas assim, não vamos se privar por isso. É pela experiência também, é por esse contato de ver aquela sementinha, sabe? Germinando e aquilo crescendo e a gente se relacionando e entendendo se precisa de mais água, menos água, sabe? A gente se conectar com esse todo, né? E, e algumas brincadeiras, assim, de dentro de apartamento também acabam conectando a gente com os nossos sentimentos. Então, fazer cabaninha, né? Fazer cabaninha de tecido e é, tal, esses cantinhos que as crianças entram, né? São esses espaços também que ela pode se conectar com o seu íntimo, com aquela coisa que às vezes não vai sair em lugar nenhum, vai sair naquele esconderijo, com os seus segredos, sabe? Todo mundo tem um segredo, tem uma coisa que por mais próximos e sensíveis que sejam os pais, não é para a gente saber tudo, tudíssimo, sabe? É uma coisa que a gente vai ali. As próprias tintas naturais, se a gente pensar assim, para além de técnicas, tudo que mancha a roupa pinta, sabe? Então, assim, vamos pegar uma beterraba e vamos pintar, e vamos ver o que acontece, vamos entender que a natureza também tem suas cores, também tem, enfim, também tem essas coisas para nos ensinar, né?
Então, Eu acho que o que você falou já respondendo, eu já respondeu um pouco do que a Vera perguntou, que para você dar exemplos de atividades para fazer com as crianças na quarentena. Então, eu acho que o que você falou é tipo pintar, pegar uns vasinhos com um pouco de terra, umas mudinhas, né? Que você falou de ir cozinhar junto, né? Eu acho que qualquer criança, tipo, até que puder, né, de 2 anos, eu tenho uma amiga que o filho dela tem 2 anos, elas fizeram, tipo, um cadeirão para ele poder ficar em pé e bater na pia. Então, toda vez que ela vai fazer bolo, vai fazer pão, ele ajuda. E eu acho que com agora ele deve certeza. quase praticamente saber fazer sozinho, porque já faz um tempo que ele ajuda, ele adora. Aí, lógico que vai farinha e tudo essas coisas, mas assim, isso já é, né? Mas Porque que você tá bom que vai lá. farinha, sabe? Que É, bom que também a criança pode mexer nessas texturas da natureza e pode se sujar mesmo, sabe? Então, eu acho que ela vai aprendendo também a perceber o mundo sensorialmente, né? Quando ela tá na cozinha. E tem como a gente já está no finalzinho, tem uma coisa que eu queria trazer que eu acho que é muito legal e que a gente pode tentar fazer esse exercício na quarentena, lembrando, obviamente, que se a gente adulto não tiver nesse exercício, esquece, faz isso, né? certo. Assim, eu acho que talvez para quem ainda está nesse começo, assim, primeiro é como que eu olho para mim, e aí eu vou criando esses campos com mais segurança, assim, para a criança. Mas se a gente tentar ter um registro, da mesma forma que eu falei dos desenhos, né? Mas se a gente tentar ter um registro dessas emoções, a gente também pode construir um mapa das emoções. Uhum. Então, assim, eu separei um material que eu uso bastante assim, em trabalho em grupos com crianças ou com adultos, que são uns emojis, É, tá vendo? aham, Que é uma coisa concreta. Então, se a é. gente tiver a oportunidade de todo dia falar, pegar um emoji e falar, eu tô assim, eu não preciso nem dar nome, eu tô assim, isso já fala um monte. E se tem esse adulto que registra isso ao longo dos dias, imagina uma professora que tem 200 dias letivos com aquela criança e todo dia ela tem um diário de classe das emoções, onde ela só copia o emoji que a criança trouxe, Uhum. né? Depois a gente consegue visualizar isso ao longo do tempo, isso é incrível, sabe? O que está acontecendo com essa criança que está sempre de um jeito ou sempre do outro, que passou um período assim, né? E lembrando assim, que se ela faz isso coletivamente, Ju, não é para ficar expondo a criança, expondo os sentimentos dela. Aquilo é quase que uma pista, é uma dica para que depois essa professora possa acolher essa criança melhor, Uhum. com a privacidade que ela precisa, com a segurança que ela precisa, né? Enfim, com acolhimento. Realmente, assim, acho que essa palavra acolhimento, ela é muito propícia para a gente construir esse campo onde a criança se sente segura e começa a trazer as suas emoções sem tentar simplesmente nos atender, né? Sim, exato. Então, A gente é, é, tem é dois muito. minutinhos, então eu acho que resumindo, se eu puder fazer um resumo, é que a gente se conheça primeiro, faça esse trabalho para poder colocar isso, para dar o exemplo, né, do que a gente faz para as nossas crianças que convivem com a gente. Se a gente tem filho, mais ainda, e se a gente trabalha com as crianças também, é uma responsabilidade, né, que a gente faça isso. Com certeza, Ju. Isso é uma coisa que eu trouxe, assim, que eu acho que é um resumão. E, claro, muito obrigado de novo, muita gratidão por Isso compartilhar esteja tanta presente sabedoria. nos cursos de formação de educadores, Ju. Que isso esteja Queria presente, deixar exato. isso, sabe? Que Exatamente. a gente tem a responsabilidade. Então, a gente precisa aprender mesmo,
sabe? Se a gente ainda não começou isso tem que estar presente. Isso não é que a gente vai ser psicólogo. O psicólogo tem o seu papel, É, tem o seu lugar e tem o seu estudo, mas a gente enquanto educadora, sabe, e educadora, a gente tem que se esforçar nesse caminho da gente se sim. perceber, sabe, e da gente com essa nossa percepção a gente poder começar a apoiar as crianças nesse sentido. Sim, gratidão. Gente, se vocês tiverem qualquer outra pergunta, mandem no direct pra gente. E se tiver várias perguntas, a gente faz outra live. Muito obrigada a todos. A gente se vê